É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Não se preocupe, todo mundo passa por dificuldades. Sorriu o jovem, segurando um envelope rechonchudo. Em vez de condolências, ele poderia ter reduzido a porcentagem. O cirurgião respondeu secamente, pegando o envelope. Todo mundo ganha como pode. E me desculpe, mas eu também estou em risco. Se alguém que não seja meu pai percebesse que tal quantia de dinheiro passou pelo banco, inevitavelmente surgiriam perguntas, respondeu o homem sem uma ponta de arrependimento em sua voz. Pegue-o, não hesite. Não pense que é algo criminoso. É dinheiro puro. Tudo será tratado da melhor maneira possível, sem papelada ou burocracia desnecessária. É o mesmo que fazer um empréstimo normal. Apenas uma taxa de juros mais alta por causa da urgência. Os cobradores não virão. Então vou colocar fogo na porta. Croquet riu um riso de cirurgião. Vitor arregalou os olhos. Você viu a televisão? Ninguém vai ameaçá-lo ou intimidá-lo. Você não vai parar de pagar, vai? O médico apenas acenou com a cabeça, cabisbaixo. Segurando o envelope em suas mãos. Ele queria jogar os miseráveis papéis na cara do homem insolente. Mas as circunstâncias. Nós trabalhamos honestamente. Além disso, nos encontramos com você sem fraude. Eu tive que distrair meu pai de assuntos importantes e pedir para você só tem que devolver o dinheiro ao banco no prazo, e uma porcentagem irá para a mediação e, se necessário, para pagar contingências. Que tipo de contingências, Max? Perguntou Vitor novamente. Ele era normalmente pobre, tanto que quase combinava com seu roupão. O homem há muito havia parado de sorrir, não se comunicava com colegas e vizinhos. Portanto, os velhos amigos dificilmente reconheciam nesse fantasma um homem que um dia foi animado e cheio de vida. Não faça perguntas desnecessárias, por que você deveria encher sua cabeça com elas? Max se esquivou. Você está recebendo ajuda. Você mesmo pediu ajuda. O resto é cuidado por meu pai e seu banco. E um pouco de mim. Afinal de contas, se você não quiser, pode recusar também. Tudo bem, sem pressão. Eu sei o que vai acontecer. Se não fosse pelas circunstâncias, eu nunca teria me metido com você. Isso parece até um insulto. Max franziu os lábios. A vontade de jogar um envelope nele só aumentava. Mas Vitor se conteve, guardando o dinheiro no bolso. Afinal de contas, não havia outra escolha. Agora o homem estava disposto a fazer quase tudo para conseguir a quantia certa. Nunca em sua vida ele havia sido tão dependente da misericórdia de outro homem. Ele precisava do dinheiro como se fosse ar. Afinal de contas, sua amada esposa estava doente. E tanto que nem suas habilidades pessoais nem seu amplo conhecimento nos círculos médicos foram de alguma ajuda. Pela primeira vez, ele não estava em uma situação desesperadora. O cirurgião se resignou imediatamente. Ele teria que pagar muito, muito mesmo, mas onde ele conseguiria o dinheiro? Especialmente com tanta urgência. O tempo estava literalmente se esgotando. Portanto, para gastá-lo, não apenas para ganhar dinheiro, até mesmo um empréstimo trivial era um desperdício excessivo, sem certificados e todo tipo de aprovação. A quantia necessária só podia ser obtida em escritórios de empréstimos rápidos totalmente legais, que começavam a cobrar juros altíssimos após o primeiro mês. Era muito perigoso entrar nessa escravidão. E ele não seria aprovado para uma quantia tão grande. Vitor estava à beira do desespero. Ele trabalhava como um louco. Não recusava os plantões extras e até começou a fazer plantões noturnos como traumatologista. O médico-chefe era compreensivo com essas combinações, aprovando o dobro ou até o triplo. Isso é apenas um pouco mais do que trabalhar em uma clínica normal da cidade, mas ainda é pouco.
E então veio outra conta de uma clínica de honorários, onde minha esposa foi submetida a procedimentos. Foram necessários medicamentos adicionais, caros e importados. Vitor não sabia o que fazer. Quando Max apareceu no horizonte em um terno caro, em um carro bonito, ele cheirava a água de banheiro de marca, e até mesmo o cabelo do jovem pró-vida parecia mais caro do que toda a vida do pobre cirurgião. O cara foi parar em uma clínica de crianças pobres por puro acaso. Ele estava de férias em um restaurante próximo e acidentalmente enfiou uma espinha de peixe em sua desna. A gerência do restaurante o encaminhou imediatamente para o centro de trauma mais próximo. O exausto Vitor, um cirurgião experiente, tratou do acidente em alguns minutos, curando gentilmente o ferimento. E mesmo sem dor, em vez de uma alfinetada. Os dentes, comparáveis em preço a uma obra de arte, bem como outras partes do precioso corpo, ficaram ilesos, e Max deixou uma generosa gorjeta de alegria. Isso não é suficiente? O filho do banqueiro sorriu. Ao ver a maneira melancólica com que Vitor olhava para algumas cédulas. Está tudo bem, disse ele. Obrigado. Eu não teria aceitado isso antes. É que agora há tantos problemas. Diga-me o que aconteceu. Sim, de fato, quem poderia imaginar isso? Vitor começou a ficar constrangido. O homem não estava acostumado a compartilhar suas experiências, mas sentiu que o homem rico poderia ajudá-lo de alguma forma. Ele decidiu contar tudo com franqueza. Max ouviu atentamente, acenou com a cabeça nos lugares certos e até fez alguns comentários simpáticos. Toda a sua aparência expressava uma tristeza indescritível. Mas, por dentro, ele mal conseguia se conter. Mas, na vida de um cirurgião, isso acabou se tornando uma verdadeira verdade. Mantimentos baratos, vida miserável terminada com sua esposa de segunda mão, recompensada com uma doença grave, pesada, mas geralmente curável, e por uma certa quantia de dinheiro, apenas a quantia da família não era suficiente. E o dinheiro era ridículo, mas até mesmo esses centavos. Dizem que o médico mal conseguia se sustentar. Essa incapacidade de cuidar de si mesmo era desprezível. E Max já havia se arrependido de ter perguntado sobre as experiências daquele homem insignificante. Como ele havia percebido de repente que poderia usar isso em seu próprio benefício? Ultimamente, até mesmo os bolsos sem fundo de seu pai haviam começado a se esvaziar. Mais precisamente, sua paciência estava esgotada, a devassidão sem fim nas boates, as festas alegres, o gasto de somas fabulosas em restaurantes levaram meu pai a um verdadeiro frenesi. O banqueiro solvente finalmente decidiu começar a educar seus filhos e fechar o Arroio Dourado. E ele ainda poderia suportar isso, se não fosse pela enorme dívida de cartão de crédito contraída em uma dessas manchetes. O advogado de Max sempre o ajudou a se livrar de qualquer problema. O jovem pró-vida estava sempre aplicando golpes, tirando dinheiro literalmente do nada. Mas agora ele estava ficando sem tempo. Amante da vida fácil, que nunca havia trabalhado um dia sequer, honestamente, e que não pensava em se preocupar com as preocupações dos mortais, Max só gostava de dinheiro rápido e fácil. E se não fosse pela dívida do cartão com o ex-presidiário Frank, mais conhecido pelo apelido de Luke, ele não estaria tão preocupado agora. Não se sinta mal, Vitor, acho que sei como ajudá-lo, sorriu Max gentilmente. Bem, você sabe? Luke falou suavemente, olhando para o jovem pateta. Ele não pôde deixar de se encolher diante de uma atenção tão perigosa. Max manteve a compostura, mas estava claramente nervoso. Ao contrário daquela noite no clube de pôquer clandestino, que acabou sendo uma grande perda para o filho de um banqueiro. Dessa vez, o encontro aconteceu em um pequeno restaurante nos arredores da cidade, de propriedade de Luca. Libertado da prisão, o ex-gangster decidiu abandonar seu passado criminoso e montar um negócio pequeno, mas lucrativo. Finalmente, Max se recompôs e olhou o ex-presidiário diretamente nos olhos cinzentos e sem expressão. Luca tinha a mesma idade de seu pai e era igualmente bem relacionado, e muito mais perigoso do que um banqueiro de classe média. Era melhor não brincar com essas pessoas, e certamente, não deixá-las na mão quando se devia a elas uma grande quantia. Era a primeira vez que o garoto se encontrava em uma situação tão difícil. Um pai frenético havia bloqueado a maioria dos cartões no banco.
O dinheiro era dado apenas como um empréstimo, e promover outro plano de negócios exigia tempo que Luca claramente não estava disposto a dar. Não exatamente, mas havia uma proposta. Max amassou nervosamente o guardanapo. Seu interlocutor levantou ligeiramente uma sobrancelha. E essa foi provavelmente a primeira emoção que ele demonstrou em todo o diálogo. Ele girou a faca de mesa desafiadoramente entre os dedos, capturando a lâmina polida como um espelho no reflexo de Max. Um cirurgião me deve uma grande soma de dinheiro. Posso lhe vender essa dívida. Ele é um homem de confiança. Você pode dizer a ele que a dívida é minha e cobrar tudo de uma vez com juros? Luke tocou a lâmina de sua faca, verificando se estava afiada. Aparentemente, os talheres não satisfizeram o homem e ele os deixou de lado. Devo vendê-lo? O ex-presidiário falou em voz baixa, mas com firmeza. É que, veja bem, eu peguei dinheiro emprestado do banco do meu pai e tenho que pagar. O cirurgião prometeu pagar uma porcentagem. Portanto, há o suficiente para pagar minha dívida com você também. E para fechar a conta do empréstimo, todos estão no lado positivo. Nossa, parece que você não sabe com quem está falando, não é? Disse Luca, olhando pela janela. Ele se recostou preguiçosamente em sua cadeira e começou a mexer com a mão direita no bolso interno do paletó. Max queria continuar seu discurso, mas congelou quando viu o cano de uma arma apontado em sua direção. Seu pai, um homem respeitado nesta cidade. Ele é a única razão pela qual você ainda está respirando. Anote o endereço do cirurgião e saia daqui. Max engoliu nervosamente enquanto olhava para o canal negro do cano da arma. Com a mão trêmula, ele procurou um guardanapo, de alguma forma encontrou uma caneta dourada em seu bolso e rabiscou o endereço de Victor em linhas irregulares. Fora, Luca murmurou. Max se levantou imediatamente da mesa, correu em direção à saída, atravessou o pequeno estacionamento, ligou o novo BMW e saiu correndo pela autoestrada. Somente 20 minutos depois, quando estava literalmente no outro extremo da cidade, ele conseguiu parar, batendo violentamente no volante com os punhos, sussurrando: seu maldito condenado, seu filho da puta. Como vou fechar o empréstimo agora? Um plano bem elaborado havia dado errado. O cara esperava não apenas dar, mas revender a dívida de Victor para transferir os lucros para o banco. No entanto, o condenado louco decidiu simplesmente se divorciar dele e ficar com tudo. E agora, como fechar o empréstimo? Ao se livrar da dívida, Max se enforca com as obrigações para com o banco. De fato, ele nunca saiu do buraco em que se meteu. Pelo menos os oficiais de justiça não lhe apontarão uma arma na cara. De qualquer forma, a propriedade estava no nome do meu pai. O cara resmungou, olhando com raiva pelo para-brisa. Fizemos o que podíamos, disse o chefe do departamento da clínica onde a esposa do cirurgião estava deitada. A cama em seu quarto já estava vazia. Seus pertences estavam dobrados em uma bolsa particular da clínica. Tudo limpo e arrumado, não como a mala de graça. Pena que a embalagem de vegetais não ajudou. No final, Caroline não aguentou. Ela morreu sob uma pilha de soro. Medicamentos baratos e procedimentos simples não funcionaram. Médicos particulares garantiram que a mulher estava se recuperando. E então o descanso chegou ao fim e a amada esposa foi consumida em alguns dias. Temos uma pequena empresa de serviços funerários na clínica, podemos pedir a eles um desconto? Disse o chefe do departamento, colocando a mão no ombro do homem. Até mesmo o gesto reconfortante estava imbuído de uma nota de comercialismo. Eu me senti mal, queria sair dali o mais rápido possível. Não faça isso, eu mesmo farei, murmurou Victor em resposta. Ele pegou a bolsa, jogou fora o cartão de visita e o folheto da agência de rituais e foi para casa. Estava muito quente no ônibus lotado. Mas o carro tinha que ser vendido para que Caroline pudesse ganhar mais algumas semanas, que ridículo. Afinal de contas, ela era muito jovem, tinha apenas 33 anos. Ela sempre teve uma visão alegre. Sonhava em viajar, planejava as férias para o próximo ano. Victor se inclinou contra o vidro e apertou os olhos. Praga, as lágrimas não vinham. Pensamentos sombrios se acumulavam em sua cabeça. Tudo ao seu redor parecia irritante demais.
Continuar a existir neste mundo sem ela era simplesmente insuportável. No meu bolso, meu telefone começou a vibrar de repente, os botões mais baratos. Apenas para que eu não perdesse completamente o contato com o mundo exterior. Vitor, alô, aqui é a Diana. Você ouve no metrô a voz de uma vizinha. Caterine pergunta: quando você vai voltar? Ela ainda não consegue se acalmar. Ela quer saber como está sua mãe. Sim, Diane, desculpe-me pela demora, pode passar o telefone para ela? O cirurgião se sacode, tentando dar emoção à sua voz. Papai. Um chiado preocupado da senhora do sol veio pelo telefone. Não se preocupe, estou a caminho, logo estarei em casa e vamos dar uma volta com você. Como está a mamãe? Ela continua a mesma? Perguntou a menina preocupada. Está tudo bem. Não se preocupe, nós nos veremos em breve. Quero que todos nós fiquemos juntos como antes. Em breve, minha filha, em breve. Passe o tubo para Diane. Vitor apertou ainda mais os olhos, enxugando uma única lágrima com o punho. Os passageiros sentados ao lado dele começaram a apertar os olhos em silêncio. O infortúnio de outras pessoas sempre atrai a atenção dos espectadores. É como um filme na televisão. Sim, Vitor ouviu a voz de seu vizinho novamente. Diane, você não tem um número de telefone de uma funerária? Houve silêncio. A mulher do outro lado da linha parecia estar soluçando para não assustar o rapaz. Ela já estava desejando que isso não fosse útil. Ela sussurrou baixinho. Vou lhe enviar uma mensagem em 1 minuto. Vou lhe enviar uma mensagem agora. Obrigada. Vitor desligou o telefone. A mágoa e o ressentimento o atormentavam por dentro como uma faca cega, rasgando não apenas seu corpo, mas também sua alma. Por que o mundo era tão injusto? Por que tantas pessoas boas morriam? Ele e Caroline eram felizes. E, há 5 anos, eles finalmente puderam ter uma linda filha. Caterine. A criança era apenas um bebê. E como contar a ele sobre a morte da mãe dela? Vitor não tinha ideia. Talvez agora sua filha fosse o único raio de luz, segurando o cirurgião neste mundo. Ele não tinha o direito de desmoronar, de deixá-la sozinha à mercê do destino. Sem dúvida, a criança não sobreviveria à perda de ambos os pais. O destino da criança dependeria inteiramente da dor de seu pai. Carolina não queria isso. Portanto, não havia como decepcionar a memória de sua amada esposa. Algumas semanas se passaram. Vitor enterrou sua esposa em silêncio, sem velório. Ver os rostos dos parentes dela cheios de lágrimas e pena era algo que o ultrapassava. Talvez eu os avise mais tarde, pensou o homem, olhando para o túmulo bem arrumado. Sua filha também ainda não tinha ouvido falar. Tudo o que ele conseguia pensar era que sua mãe precisava de tratamento no exterior, então ela teria que morar lá por um tempo. O homem, com a mão trêmula, comprou alguns cartões postais e os enviou em nome de Caroline. As mentiras não podiam durar para sempre. Mas Vitor sentiu a necessidade de respirar um pouco antes de contar a verdade à garota. Boa tarde. Uma voz calma foi ouvida. O cirurgião se virou, percebendo um homem de terno cinza por perto. As roupas eram simples, mas obviamente não eram baratas. O mais importante é que o olhar do estranho o perfurava e, mesmo de longe, ele tinha um cheiro ameaçador. Existe alguma gentileza que não seja gasta em um túmulo novo? Vitor se pronunciou, encostando-se na rocha. Isso acontece. Acredite em mim, eu já vi isso. O estranho balançou a cabeça. O que posso fazer por você? O médico não gostou dele de imediato. Havia algo de desdenhoso nele, como se o estranho interlocutor não gostasse do simples fato de conversar com Vitor, mesmo que ele não pedisse para conversar. Posso ajudá-lo? Sim, acho que não. Meu nome é Frank. Mas isso realmente não importa. O que importa é que eu não tenho tempo para ficar aqui com você, interrompeu Vitor. Sua dívida, Max a vendeu para mim. Portanto, não leve o dinheiro para o banco, mas para o endereço que vou lhe dizer. Ele imediatamente pareceu mais severo, e os resquícios de polidez voaram dele como as últimas folhas de uma árvore morta.
Eles estavam a vários metros de distância, mas o cirurgião se sentiu desconfortável mesmo daqui. Vendido. Como chegamos a um acordo? É muito simples. Não se mexe com idiotas. Se mexer com eles, você se mete em encrenca. Mas se você devolver tudo a tempo, talvez não se machuque, disse Luca. Mas e quanto a ela? Eu tenho uma filha, e o homem se virou desamparado para a foto do túmulo. Uma Caroline sorridente olhou para ele. Eu sei, e sobre a filha? Mas dívida é dívida, Luca cantou. Eu não o aconselharia a se atrasar com seus pagamentos, porque também sei seu endereço, é claro. A dica era mais do que clara. O bastardo mais velho tinha se revelado um verdadeiro porco, arrastando um estranho para seus jogos sujos. Se ao menos ele soubesse de antemão como tudo terminaria, será que ele teria se metido com esse tal de Max? Vitor mordeu o lábio. Suas pernas estavam tremendo, mas ele se agarrou à cama e conseguiu manter o equilíbrio. Ele olhou para seu parceiro, mal conseguindo se conter para não cuspir sob seus pés. A visão do médico o enojava terrivelmente. E que coincidência, ele também era um cirurgião. A mais vil das raças. Alguns anos atrás, o pai de Luca também havia estado no hospital. Na época, ele estava atrás das grades, mas mesmo assim conseguiu levar seu único ente querido para uma boa clínica. Ele ajudou o máximo que pôde com dinheiro, conversou com seus colegas para que cuidassem do idoso. Mas o pai nunca conseguiu ver seu filho. Ele morreu na mesa de cirurgia. E os médicos desistiram. O dinheiro, é claro, ninguém devolveu. É por isso que a história de Vitor não o comoveu nem um pouco. Luca estudou cuidadosamente seu arquivo pessoal, que velhos conhecidos haviam montado para ele, e apenas sorriu. Existe justiça no mundo. Ainda assim, esse açougueiro inútil precisa sentir por si mesmo. Qual é a sensação de perder um membro da família? É por isso que o ex-presidiário decidiu visitar o devedor pessoalmente para expressar seu desprezo. Mesmo que alguns digam que foi muito preconceituoso. Eu não me importo. A tribo do Chapéu Branco é toda igual. O fato é que um deles pagou o preço. Isso é tudo o que há para fazer. Quando o valor tem que ser pago? Vitor perguntou ensurdecedoramente. Eu lhe darei uma semana. Onde você quer que seja? Luca cantou, tirou um cartão de visita do bolso interno e o enfiou entre as barras da cabeceira da cama que cercava o túmulo de outra pessoa. Até mesmo se aproximar do médico o enojava. Zeca ainda cuspiu, fez uma careta e se dirigiu ao carro, que o aguardava na entrada do cemitério. Vitor o seguiu com os olhos, sentindo ódio ferver dentro dele. Alguns minutos de interação foram suficientes para que ele percebesse que precisava se despedir do homem o mais rápido possível. Esperando que Luca saísse do local, o homem se aproximou do cartão de visita e, sem olhar para ele, colocou-o no bolso. Mesmo supondo que ele hipotecasse o apartamento, nenhum agente imobiliário conseguiria a propriedade em 7 dias. Vitor foi para o ponto de ônibus. Ele não queria se espremer no transporte lotado. Mas não com tantas dívidas para pagar em um táxi. Por sorte, o ônibus que ele precisava não passou. Tive que pegar outro, fazendo 3 baldeações para chegar em casa. O estacionamento do lado de fora estava surpreendentemente vazio àquela hora. Apenas alguns carros chamaram minha atenção, um dos quais era tão caro que não poderia pertencer a nenhum dos vizinhos. Bairro barato, Remanso. Até mesmo um empréstimo para um carro tão representativo estava fora do alcance dos moradores locais. Ao se aproximar da entrada, o homem notou que a luz da cozinha estava acesa. Estranho, a filha deve estar na casa de Diane. Talvez um vizinho tivesse vindo buscar alguma coisa. Ela tinha uma chave duplicada de seu apartamento há muito tempo. Mas a mulher exigente não teria telefonado antes de entrar na casa de outra pessoa? Diana era educada demais. E, embora fosse praticamente um membro da família, ela sempre pedia permissão. Com algumas dúvidas, Vitor começou a caminhar até seu apartamento, amaldiçoando mais uma vez o elevador e a empresa de administração, que era incapaz de realizar reparos básicos. O homem tocou a maçaneta da porta com seus dedos frios e cantantes enquanto subia, sentindo as palmas das mãos suarem.
As velhas dobradiças rangeram em busca do dono, no silêncio do corredor. Seu olhar imediatamente se deparou com as pegadas enlameadas que levavam à cozinha. Elas claramente não eram de Diana. Quem quer que fosse a hóspede não convidada. Ela nem sequer se deu ao trabalho de tirar os sapatos. Vitor ficou parado na porta, sem saber o que fazer. Os heróis de cinema sempre se apressavam com determinação, mas, acostumado a resolver tudo com uma palavra pacífica, o médico não sabia como se comportar em tais situações. Ele não se lançava ao desconhecido com uma barra de ferro. Afinal, ele havia feito um juramento como médico e prometido não fazer mal às pessoas. Entre. Estou ficando entediado de ficar sentado aqui sozinho. Uma voz desconhecida foi ouvida. Vitor exalou profundamente e entrou decididamente na cozinha. À mesa estava sentado um homem alto e imponente. Suas têmporas já estavam decoradas com nobres cabelos grisalhos. À primeira vista, ele parecia estar na casa dos 60 anos. Um perfil nobre, traços refinados. O convidado não solicitado estava fumando um charuto, com as cinzas sobre a toalha de mesa. Caroline gostava da toalha de mesa, que ela havia herdado de sua avó. Ao ver a toalha de mesa colorida, seu coração se encheu de nostalgia. Quem é você? Vitor perguntou com uma voz incolor. Alexander, pai do idiota que processou você por dinheiro que não pertencia a ele, respondeu o visitante. Vitor franziu a testa enquanto continuava a considerar o convidado. Então, aí está ele, o notório pai banqueiro com quem tudo foi negociado. Max disse que você sabia disso? Vitor cuspiu secamente. O rapaz passou dos limites e será punido. Ele não tinha autoridade para dispor de nada além de seu próprio dinheiro. Acredite em mim, ele se lembrará dessa lição por um longo tempo. Há apenas algumas pequenas formalidades a serem resolvidas. Espero que ele ainda não tenha tido tempo de gastar toda a quantia, continuou. O cirurgião suspirou pesadamente, sentando-se em sua cadeira. Essa é a segunda oferta para pagar a dívida em um dia. Não sei nem mesmo a quem recorrer primeiro. Devo ficar arruinado? Disse ele. O proprietário suspirou novamente e lhe contou por que havia emprestado o dinheiro. Sobre a perda de sua esposa e a subsequente visita de Luca. Eu lhe pagarei, lhe darei o valor total, Vitor cuspiu. Dê-me pelo menos um dia para respirar com calma. Apenas salve a Caroline. E você só se importa com o dinheiro, disse Vitor, olhando para o banqueiro com simpatia. O banqueiro apagou cuidadosamente o charuto e limpou as cinzas da toalha de mesa com o lenço. Sinceramente, pensei que você fosse um jogador de cartas, assim como o meu idiota. Eu queria lhe dar um pequeno susto para recuperar seu dinheiro. Mas vejo que esse é um caso diferente, disse Alexander, recostando-se em sua cadeira e começando a andar pela sala. Você sabe quantos problemas eu tive com o Max? Ele perguntou. Não tenho ideia de como ele era em termos de caráter. Eu lhe dei o melhor de tudo desde que ele era criança, de professores, escolas públicas, e tudo isso foi em vão. Ele cresceu sem nenhum talento, desperdiçando sua vida. Meu pai me repreendeu. Quando comecei a me tornar uma aberração, e Vitor começou. Talvez eu devesse ter feito o mesmo? Alexander congelou de repente, olhando para uma fotografia presa com um ímã na geladeira. Ela mostrava Caroline e Catherine passeando pelo beco do parque. A foto tinha ficado extraordinariamente boa. O cirurgião a pendurou com orgulho no lugar mais proeminente. Ele ainda não conseguia esconder a foto. Quem é? O banqueiro perguntou de repente, com a voz trêmula. Minha falecida esposa. Vitor respondeu. Droga, ela é muito parecida com ela. O banqueiro sacou seu telefone e começou a mexer com o dedo na tela. Por acaso você conhece essa mulher? Ele perguntou, mostrando uma foto. Uma jovem mulher em um vestido elegante que se parecia com Caroline como duas ervilhas em uma vagem. Essa é a mãe de minha esposa. Eu a vi em seu álbum de família. Gostaria de tê-la conhecido pessoalmente, disse Alexander. Ela não pode ter um, disse Vitor. As lembranças passaram diante de seus olhos. Alice, esse era o nome da mulher que uma vez tinha virado sua cabeça.
Um romance passageiro. Ela ainda não era casada. A paixão deles era intensa. E então Alice desapareceu e o jovem Alexander não conseguiu encontrá-la. O banqueiro observou atentamente os traços faciais de Caroline, semicerrando os olhos, avaliando a cor do cabelo e a idade dela. Tudo combinava. Seu coração estava batendo forte pela primeira vez em anos. Ela não está nem um pouco animada, pensou ele. Ao lado de sua mãe estava uma garotinha que também havia herdado suas características. Sua filha? Perguntou Alexander com entusiasmo. Catherine. Ela tem apenas 5 anos, assentiu Victor. Francamente, a criança também herdou muito mais traços de sua mãe do que de seu próprio pai. O mesmo perfil nobre, a estrutura distinta do nariz, continuou Victor. Ela poderia ser a neta? Pensou o banqueiro, atônito, enquanto olhava as fotos. Não sei o que você está tramando, mas não há nada para pensar. Vou cuidar do meu filho e depois conversaremos. Disse Alexander. O quê? Mas o banqueiro não respondeu. Ele se levantou em silêncio e se dirigiu para a saída com um passo rápido, olhando para frente com um ar pensativo. Victor queria dispensar o estranho convidado, mas apenas acenou com a mão. Precisamos juntar as somas logo, antes que esses credores passem para medidas mais sérias do que visitas de cortesia. Espero que esteja brincando, murmurou Max com raiva, olhando para o pai. Agradeça por eu não tê-lo prendido com um cinto, respondeu Alexander, olhando friamente para o filho. E o que devo fazer nesse buraco? O buraco está em sua cabeça. E esta é uma cidade agradável, longe da cidade, com vizinhos simpáticos. Um amigo meu do exército, agora aposentado, comprou uma casa lá. Assim, você viverá no campo, tomará um pouco de ar fresco. Você quase obedecerá a ele, como eu. Nada de bebida, nada de cartas e muito menos pó. Mantenha sua cabeça baixa, mantenha sua cabeça baixa. Se não fizer isso, eles o expulsarão de casa sem um centavo no bolso, explicou ele. Você não é meu filho. Você nunca foi. Mamãe era uma vadia. E os filhos a imitavam. Eu sabia que o enteado não traria nada de bom. Mas eu esperava criá-lo. Pena que não deu certo. Você não tem direitos por sangue. Uma palavra minha e você perde tudo. Por que está com tanta raiva? Max gritou sem poder fazer nada. A lembrança do fato de que ele não era parente dele queimou com o ressentimento de longa data. Alexander se levantou da mesa e se aproximou ameaçadoramente do filho. Você agiu pelas minhas costas, trapaceando com o dinheiro do banco, arrastando um estranho com uma criança pequena nos braços. E se houvesse um bom motivo? Eu também não sou santo. Mas você é um garoto idiota, acabou de perder no pôquer e decidiu se safar. Max se contorceu na cadeira, tentando se afastar do pai, mas este apoiou as mãos no parapeito da janela, não lhe dando espaço para manobras. Os olhos do banqueiro brilhavam com uma raiva fria, cujas consequências o filho conhecia em primeira mão. Ele havia perdido a vontade de discutir. Agora ele se livraria do banimento para a aldeia, e nada pior. Eu pagarei a dívida bancária do seu bolso, disse Alexander. Quando você voltar, vai começar a trabalhar como todo mundo, vivendo do seu salário. Max ficou pálido, mas não se atreveu a interromper. Ele engoliu sua objeção e até tentou respirar, pois raramente tinha visto seu pai tão irritado. Vá embora, não quero ver você, disse Alexander com raiva, soltando o filho. O garoto imediatamente deu um pulo e saiu do quarto. E o homem nem sequer olhou para trás, talvez pelo menos o modo militar de um velho amigo ajudasse a espancar esse idiota. Alexander foi até a janela e olhou pensativamente para a distância. A semelhança da esposa do cirurgião com sua antiga paixão ainda era perturbadora. E se ela realmente fosse sua filha? No fim das contas, a garota da foto poderia muito bem ser sua neta. O banqueiro de mentalidade empresarial não estava acostumado a ser atormentado por dúvidas, então decidiu não adiar as coisas por muito tempo. Ele se arrumou, chamou seu motorista pessoal e foi ver o cirurgião novamente. Ao mesmo tempo, ele deveria assegurar ao homem que sua dívida havia sido paga. O pobre homem já havia sofrido o suficiente.
Não precisava de mais problemas. Depois de ir até o apartamento que já lhe era familiar, Alexander tocou a campainha e a porta se abriu. Longe de fazê-lo imediatamente, o banqueiro teve de pressionar o botão mais algumas vezes, ouvindo o trinado. Finalmente, a fechadura fez um clique e o rosto choroso de Catherine apareceu na porta. O que aconteceu? Alexander perguntou imediatamente. E quem é você? A garota entrou, olhando severamente para sua convidada. Uma amiga de seu pai. Eu vim visitá-lo mais cedo. Você parecia estar na casa do seu vizinho. Tia Diane está trabalhando hoje, e papai foi a algum lugar e não voltou. Os lábios da menina tremiam e grandes lágrimas escorriam por seu rosto. A menina não estava nem um pouco chateada. O coração do banqueiro se apertou dolorosamente. A visão do bebê chorando não poderia deixar o homem indiferente. Deixe-me ligar para ele, enquanto você se acalma e me convida para visitá-la. Alexander sorriu. Papai disse para não deixar estranhos entrarem, a menina sussurrou. Vamos nos conhecer melhor, então. Meu nome é tio Alexander. Seu nome é Catherine, a garota se esticou. Pronto, agora não sou um estranho. Além disso, sou amigo de seu pai. Então, pode me convidar para entrar? A moça apenas acenou com a cabeça e abriu as portas. O banqueiro entrou, pegou a moça nos braços e abraçou. A infeliz Catherine imediatamente pegou o homem no colo, como se estivesse sentindo seu próprio sangue. Agora vamos encontrar seu papai, não chore, murmurou Alexander suavemente, acariciando os cabelos da menina. Naquela noite, o banqueiro não saiu do lado da menina até que ela adormeceu. Só depois disso, o homem ligou para a polícia e começou a procurar o cirurgião desaparecido por seus próprios meios. Alexander conhecia muitas pessoas e tinha um amplo círculo de contatos, mas nem mesmo sua influência foi suficiente para encontrar Victor. Ele parecia ter desaparecido no ar, nunca aparecendo em casa à noite ou pela manhã. Nem mesmo na clínica eles sabiam para onde ele tinha ido. O médico não deixou nenhuma mensagem ou declaração sobre sua partida, ele simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Incapaz de deixar Catherine sozinha, o banqueiro a levou para seu apartamento para cuidar da criança até que o pai dela chegasse. No apartamento, ele deixou um bilhete com um endereço e um número de telefone. Mas Victor nunca apareceu, nem mesmo várias semanas depois. Durante todo esse tempo, Alexander cuidou do novo morador de sua enorme casa. O pequeno hóspede trouxe uma agitação agradável e uma vida que há muito tempo não se via na mansão. A única pena é que a criança ainda estava triste. Ela chorava com frequência e não se divertia nem um pouco com seus novos brinquedos e os mais variados entretenimentos. Sinto falta dos meus pais. Alexander não parou de procurar seu pai um único dia. Mas foi tudo em vão. O homem já havia começado a suspeitar de coisas ruins. Ele acreditava cada vez menos no sucesso de sua busca. Em algum momento, Alexander se perguntou: e se Victor nunca for encontrado? Não havia como entregar a criança a um orfanato. Um bebê em casa não sobreviveria a uma mudança tão grande de cenário. E a cada dia ele se afeiçoava mais a ela, considerando-a sua própria neta. Algo tinha de ser feito com relação à custódia. Está tudo bem, sorriu o banqueiro ao entrar no quarto da menina com outro brinquedo nas mãos. Ela olhou para ele com olhos tristes e apenas assentiu. Catherine não falava muito e dormia inquieta, mas, de modo geral, parecia estar voltando lentamente a si. Eles não encontraram o papai, disse ela com uma voz calma e esperançosa. Nós o encontraremos, tenho certeza que sim. A garota rolou para o lado, pressionando as palmas das mãos contra o rosto. Alexander suspirou pesadamente, totalmente consciente de sua impotência. Ele tinha que cuidar da garota a todo custo. Seu olhar recaiu sobre a escova, que havia sido comprada especialmente para Catherine. O homem foi até uma mesa e pegou alguns fios de cabelo. Isso deve ser suficiente para um teste de DNA. E se eles fossem parentes, não demoraria muito para conseguir a custódia. O dinheiro resolve tudo neste mundo. O que está acontecendo? O banqueiro murmurou impaciente. Os testes demoraram mais do que ele esperava. Então Alexander decidiu ir pessoalmente ao laboratório.
A resposta dos especialistas foi inequívoca. Vocês são parentes, assentiu o técnico do laboratório, examinando os formulários. Não diretamente avô e neta, mas o sangue é o mesmo. Então, obrigado. Alexander agradeceu ao técnico do laboratório com entusiasmo, apertando sua mão com firmeza. Ele deixou um envelope cheio de dinheiro em troca dos formulários de resultados e foi para casa feliz. A questão do pai de Catherine continuava sem solução. Mas pelo menos o peso de suas filhas não havia caído de seus ombros. Sentado no carro, o banqueiro de repente se deu conta de como essa coincidência era impossível. E foi assim que ele conheceu sua neta, soube do destino de sua amada e de sua filha. Aparentemente, a doença era hereditária, pois havia ceifado a vida das duas mulheres. Alexander sentiu suas mãos tremerem. Será que eles realmente estiveram todo esse tempo, tão próximos, e não se viram nenhuma vez? Droga, se eu tivesse sabido antes. A percepção de que ele não havia conseguido salvar não apenas sua amante, mas também sua filha, estava deixando-o louco. Pelo menos Catherine estaria agora sob seus cuidados, e se Deus quisesse, Victor seria encontrado. Mas algumas semanas se passaram e a vida começou a melhorar lentamente. A criança estava perfeitamente segura. O banqueiro nunca perdia de vista, cercando-a de cuidados reais. O homem rico finalmente encontrou um lugar para aplicar todos os cuidados embriagados, que antes eram negligenciados pelo disposto Max, exceto pelo fato de que a neta milagrosamente adquirida ainda ansiava pelo pai. Alexander, como prometido, continuou sua busca. Seus homens de confiança viraram a cidade inteira de cabeça para baixo, verificaram estações de trem, hospitais e necrotérios. Todos os lugares em potencial onde ele poderia aparecer. Mas o médico esquivo desapareceu no ar como se nunca tivesse existido. Se você sabe de alguma coisa, diga. Agora vou pensar em trazê-lo de volta, disse o banqueiro secamente no fone de ouvido. Será que vou mesmo ter que comprar minha liberdade? Respondeu Max, desafiadoramente. Não é uma barganha. Estou apenas decidindo se você é útil o suficiente para deixá-lo entrar na cidade. Mas você pode ficar na cidade até ficar velho. Ninguém vai se importar, ele parecia furioso. Obviamente, o jovem novato queria responder, mas mesmo pelo telefone ele não se arriscaria a ir longe demais. Tudo bem. Há uma coisa. Sua dívida com o banco. De qualquer forma, eu a perdi para Luca e achei que isso a cobriria. Aparentemente, o médico não recebeu a quantia a tempo. Ele resolveu o problema à sua maneira. Não me diga que é essa cebola em que estou pensando, disse Alexander ameaçadoramente sob sua respiração. Se você conhece outros chefes do crime com esse sobrenome, talvez não seja ele, respondeu Max com tristeza. Ei, cachorrinho. E todo esse tempo você ficou calado. Como eu poderia saber que alguém precisava desse cirurgião? Você não me liga para perguntar como estou indo. E, a propósito, mais Alexander nem sequer ouviu a reclamação de seu filho. Ele desligou e imediatamente discou um novo número. Só agora ele começou a se lembrar da conversa antiga em que Victor havia mencionado a transferência da dívida. Mas, naquela noite, Alexander havia escutado com muita distração. E então a foto de sua filha chamou sua atenção. O banqueiro informou a polícia de seus homens sobre as novas circunstâncias. Luca, no entanto, não era considerado uma figura de autoridade à toa. Embora o ex-presidiário tivesse se aposentado dos negócios, não era fácil assustá-lo. Ele se recusava terminantemente a responder às perguntas da polícia. E em um encontro pessoal, ele simplesmente disse que não sabia nada sobre o desaparecimento do cirurgião. Mas pense bem, por que eu mataria uma galinha que deveria botar ovos de ouro? Não com dinheiro, não com um apartamento. Então eu teria trabalhado para isso. Um médico inteligente é sempre necessário, mas apenas para sequestrar ou matar. O que eu ganharia com isso? Alexander olhou atentamente para seu interlocutor, mas Frank manteve seu olhar calmo. É claro que a lógica existe, concordou o banqueiro. Acho que nunca o decepcionei. Uma vez, e isso me bastou para o resto da vida. Luca estreitou os olhos com raiva, cerrando os punhos involuntariamente.
A alusão a uma antiga amizade despertou lembranças desagradáveis. O banqueiro nem sempre fora um homem de negócios honesto. Houve uma época, nos anos 90, em que ele e Luca tentaram montar um negócio juntos. Só que um deles estava do lado dos negócios honestos, e o outro estava dirigindo um negócio sujo como parte de uma gangue criminosa. A amizade deles durou apenas alguns anos. Suas perspectivas de vida eram muito diferentes. Mas, mesmo assim, eles se cruzavam com frequência para tratar de assuntos comerciais. Afinal de contas, em uma cidade tão pequena, é difícil para dois predadores se encaixarem, especialmente quando tentam compartilhar não apenas negócios. Certa vez, Alexander até tentou se livrar de um antigo camarada quando ele tentou invadir uma de suas fábricas. Depois, Luca esteve a um passo de ir para a cadeia, mas o banqueiro retirou seu pedido a tempo. Por quê? É claro que a história não poderia prescindir de uma mulher fatal. A mãe de Caroline, esposa do cirurgião, pediu a Alexander que interviesse. Ambos os homens estavam apaixonados por ela, então Alice se sentiu culpada por causar uma ruptura entre os parceiros. Isso era apenas parcialmente verdade. Então a mulher adoeceu e desapareceu no horizonte. Nem Luke nem Alexander conseguiram encontrá-la. E agora eles culpavam um ao outro por não terem conseguido salvar a única alegria da vida. Então essa criança é a neta de Alice, murmurou o ex-presidiário. Sim, Caroline era filha dela. Vamos ver qual de nós dois vai se calar. A essa altura, o banqueiro estava se arrependendo de sua decisão de contar toda a verdade a Frank. Era apenas uma questão de opinião. Os velhos amigos se acomodaram no Roslive Hotel para tomar um copo de conhaque aromático. A essa altura, porém, qualquer coisa poderia ter entrado ali. O álcool entrou como água caindo, sem gosto algum. Temos que encontrar um homem. Caterina vai definhar completamente sem ele. Disse Alexander em voz baixa. Estou lhe dizendo que não sou eu, gritou Luca. Eu acredito em você. Só estou pedindo ajuda. Meus filhos não podem se virar sozinhos, não podem ter acesso a tudo. Talvez através de seus canais? Vamos dar uma olhada nisso, assentiu o ex-presidiário. Pelo menos me mostre sua neta. Talvez ela possa pelo menos ter uma família em sua velhice, pois não conseguiu encontrar filhos. Eu vi meu próprio nascimento. Você vai assustar a criança, não vai? O banqueiro fez uma careta. Mas nem todo mundo pode ser tão frio quanto você. E assim a vida dele continuou. O banqueiro permitiu que seu velho amigo visse Caterina, que gradualmente começou a se acostumar com seu novo avô. Por mais estranho que possa parecer. Na verdade, não havia problemas com o acordo de custódia. Um teste de DNA positivo, uma quantia considerável e as conexões certas resolveram tudo. Luca tentou contestar os direitos de Alexandra a um segundo teste feito por um laboratório independente. Ele foi derrotado por Caterine, a herdeira do Império. Mas isso não afetou em nada a afeição do ex-presidiário pela garota. Uma criança gloriosa. Era simplesmente impossível não amá-la. E, é claro, todos ainda estavam procurando por Victor. Os melhores detetives particulares, juntamente com os assistentes de Frank do mundo do crime, haviam vasculhado a cidade de cima a baixo, mas não encontraram nenhum rastro do infeliz cirurgião. A esperança de encontrá-lo se esvaía a cada dia que passava. Mas, em memória de sua filha, o banqueiro continuou tentando, não importando os meios. E então um ano se passou imperceptivelmente. Então, senhorita, qual é o nome dessa árvore? Perguntou a governanta, apontando para o tronco no centro do parque. Bordo, gritou Caterine, pegando alegremente as folhas bem torneadas. Boa menina. E esta aqui? Castanheiro. Muito bem. A menina vestiu um lindo vestido e coletou cuidadosamente os herbários sob o olhar atento da professora. Alexander não economizou na educação de sua neta. Para distraí-la de seus pensamentos tristes, a menina estava ocupada desenvolvendo famílias, jogos e lições escolares. Com o tempo, isso ajudou. A menina começou a sorrir cada vez mais. Ela estava muito mais disposta a entrar em contato com as pessoas.
Embora ainda estivesse triste com a perda de seus pais, ela ficou com Alexander, em cuja mansão havia espaço não apenas para outra criança, mas para uma escola inteira. "Oh, papai!" murmurou a criança, acreditando no buquê de folhas. A governanta, que estava segurando a mão dela, apenas fez uma careta ao ver o vagabundo feio remexendo no lixo. Um homem de cabelos compridos e barba rala estava remexendo o lixo em busca de garrafas de vidro, completamente alheio aos transeuntes. "Venha depressa, senhorita." "Não adianta", disse a governanta. "Papai!" Catherine gritou ainda mais alto, começando a se desvencilhar dos braços da governanta. "É o meu papai." Finalmente, a menina arrancou a palma da mão da preceptora, correu até o vagabundo e passou os braços em volta das pernas dele. O homem estremeceu, envolvendo os braços com medo ao redor do saco. Ele parecia assustado com tanta atenção sobre sua pessoa, acostumado com os habitantes arrogantes do parque tentando evitá-lo. "Solte o garoto imediatamente ou chamarei a polícia", sibilou a governanta, olhando com raiva para o vagabundo. "Não vou ficar com ele. Desculpe-me, eu vou embora." "Nada de polícia", o vagabundo tentou dizer a ela com a mão, mas a menina se agarrou a ele com força, sem querer soltá-lo. "Papai, papai", Catherine repetia, enfiada em sua jaqueta suja. As lágrimas rolavam por seu rosto. E quando a governanta tentou puxar a criança para longe, ela chorou ainda mais. "Que diabos é isso?" disse a governanta, perplexa, depois de receber outro chute da menina. "Desculpe, mas não me bata", respondeu o vagabundo, sem entender, pressionando timidamente o saco de garrafas contra si mesmo. "Quem é você?" a mulher perguntou, examinando severamente o vagabundo através do vidro de seus óculos. "Não me lembro", fez uma careta o pobre homem, esfregando a cicatriz em sua cabeça. "Não me lembro de nada." "Você terá que vir conosco, a menos que queira que eu chame a polícia", disse a governanta, sacando o celular. A história do pai desaparecido da menina havia se tornado lenda, e todos na casa de Alexander já tinham ouvido falar dela pelo menos uma vez. A mulher apontou a lente da câmera para o rosto do sem-teto para tirar uma foto e, em seguida, enviou a imagem para seu chefe. Depois de alguns minutos, um carro caro parou do outro lado do parque. 2 homens robustos agarraram o sem-teto não tão assustado pelos braços e o empurraram para o banco de trás. "Pare! Esse é o meu pai", Catherine gritou. Mas o carro já havia se afastado. "Papai, papai, não vá." A menina parecia estar ficando histérica. A governanta levantou a criança com cuidado. Ela chegou à saída e o colocou na segunda carruagem, que já estava esperando por eles. "Calma, calma, está tudo bem. Vamos trocar de roupa agora, vamos brincar", ela tentou tranquilizar o bebê. "Sim, eu não quero. Traga o papai. Está tudo bem. Este homem é parecido com ele." "Catherine, acalme-se, por favor." "Não, é o papai." Sentindo seu coração sangrar. A pobre criança não merecia sofrer assim em uma idade tão jovem. Ainda bem que pelo menos o avô rico não negligenciou a neta, ele tem tanto carinho e amor. "Vitor, não é?" interveio o banqueiro, vendo o vagabundo na entrada de seu escritório. "Por que está se dirigindo a mim?" o vagabundo exclamou assustado. Eles tiraram um saco de garrafas dele na entrada. Os 2 caras continuaram segurando-o por baixo dos braços, observando atentamente todos os seus movimentos. O pobre rapaz estava muito nervoso. Afinal de contas, essas visitas não terminavam bem para sua espécie. Mas aquele entrou de rompante no escritório de Luca, para quem Alexander também havia enviado uma foto. "É ele é igualzinho a ele. Só que ele não tinha as malditas cicatrizes antes", murmurou o banqueiro, pensativo. "Vitor, para onde você foi? O que aconteceu?" Luca perguntou, aproximando-se do vagabundo. "Por que você me chama por esse nome?" Incapaz de suportar isso, o homem balançou a cabeça. "Refiro-me a você, Vitor, esse é o seu nome?" "Não me lembro", murmurou Alexander, que diabos, lançando um olhar intrigado a todos os presentes. O pobre homem vestido com trapos olhava para eles, sem entender.
De vez em quando, ele enrugava o nariz, esfregando a cicatriz, como se ela doesse de vez em quando. Qual é a última coisa de que você se lembra? Perguntou Onion, olhando para ele. O sem-teto apertou os olhos, olhando para longe, e mordeu o lábio inferior. Eu acordei na rua, em um ferro velho. Com a cabeça coberta de sangue. Sem identidade, sem dinheiro. Mãos amarradas com fita adesiva. Comecei a gritar. Graças ao pessoal local, eles não o mataram. Eles saíram, não deixaram que nos perdêssemos. Eles também são sem teto, mas têm coração. Eles me ensinaram a sobreviver na rua. Eles me ajudaram a sobreviver. A cada palavra, suas sobrancelhas se erguiam mais e mais, mas o ex-presidiário apenas balançava a cabeça com uma careta. O vagabundo continuou a contar suas aventuras. Pouco a pouco, cada vez mais, ele começou a se assemelhar a seu antigo eu. Quando finalmente o desânimo e o desconforto desapareceram. Os homens estavam convencidos de que aquele era o pai da moça, sujo, maltrapilho, mas exatamente o cirurgião que haviam procurado durante todo o ano. Eu moro com a menina agora. Somos pobres, espíritos afins. Um perdeu a memória. O outro também não está tendo muita sorte. Que tipo de garota? O banqueiro perguntou. Em sua mente, ele já estava acostumado a pensar em si mesmo como um pai, e a notícia de sua substituição foi desagradável, e lhe deu um aperto no coração. Ângela, uma antiga garota de orfanato. Ela me acolheu quando eu não tinha mais para onde ir. Pobre garota, com uma história trágica, ela se apaixonou por um rapaz, mas ele se revelou um impuro, que vivia fazendo travessuras. Todos queriam construir um negócio com suas maquinações. Ele se envolveu com as pessoas erradas, ou melhor, abandonou-as e fez delas suas cúmplices. Vitor andava de um pé para o outro. Era óbvio que ele não se sentia à vontade para contar a história pessoal de outra pessoa. Vamos lá, vamos embora. Talvez possamos ajudá-lo, Luca o incentivou. Não há nada que você possa fazer lá. Para ter sua pena reduzida, esse cara disse à polícia que ela era sua parceira. Ele tinha um esconderijo no apartamento de Ângela, que recebeu do Estado porque ela era órfã. Foi isso que eles encontraram como prova. Embora ela não tivesse nada a ver com isso. O cirurgião ficou em silêncio novamente, olhando para fora da janela. Ele não era indiferente aos infortúnios dos outros. A cada palavra, ele ficava mais sombrio, como se não conseguisse entender um ato tão hediondo. Lucas se afundou em uma poltrona com os braços cruzados sobre o peito. O banqueiro também se aproximou da mesa e se serviu de um copo de conhaque. E depois? Perguntou Alejandro. Mais tarde, na prisão, descobriu-se que Ângela estava grávida do delinquente. Ela não queria perceber a maldade dele e esperava formar uma família normal, para que a criança fosse criada por pais que ela não teve. Ela teve que dar à luz no local e o bebê foi imediatamente enviado para o lar do bebê. Quando Ângela foi libertada da prisão, o Estado já havia assumido o apartamento da criança. É claro que eles não lhe deram nada. Uma mulher sem teto, sem dinheiro para criá-la. Ela tentou encontrar trabalho, mas ninguém a aceitava, pois seu tempo na prisão já havia passado. De qualquer forma, foi assim que ela se tornou uma vagabunda. E então ela me conheceu e, de alguma forma, ficou mais fácil. Ela até parecia mais feliz. Pelo menos ela sorria às vezes. A história realmente acabou sendo trágica. Sim, e as próprias aventuras de Vitor neste ano tocaram sua alma. No final, eles se olharam. Os homens decidiram parar de torturá-lo com perguntas. Eles encontraram o pai. Ele sugeriu que ele ficasse na casa, se limpasse e descansasse um pouco. Vitor começou a resistir. Ele não se sentia confortável em deixar Ângela por muito tempo. E os estranhos ricos, francamente, ficaram assustados com sua súbita generosidade. Mas o banqueiro, que havia decidido entrar no jogo do homem que perderá a memória, ofereceu-lhe um emprego. Agora, basta um pouco de adaptação e você poderá levar Ângela para sua casa. Você ficará na casa de hóspedes. Você me ajudará com as tarefas domésticas. Por que você não contrata trabalhadores normais? Perguntou o cirurgião, desconfiado.
mas o senhor não terá de pagar. Os trabalhadores normais sempre têm seus próprios interesses. E você não trapacearia, sabendo que está colocando um teto sobre a cabeça deles. Vitor pensou sobre isso. A oferta parecia realmente tentadora. Afinal de contas, o inverno estava chegando, uma época perigosa para os sem-teto. Agora ele e Ângela viviam em uma pequena caixa feita de madeira compensada fina. Que bom! Só nós poderíamos sair da delegacia de polícia. Sem escravidão. Combinado, Lucas sorriu. Vou ficar de olho. O banqueiro deu um suspiro de alívio. Agora tudo o que restava era recuperar de alguma forma as memórias perdidas. Vitor começou a se estabelecer em um novo lugar. Ele cortou o cabelo, raspou a barba por fazer que se projetava em todas as direções. Ele usava um jaleco branco e era completamente indistinguível do cirurgião outrora familiar. É verdade que o homem tinha sido forte no início, mas em sua testa agora havia uma cicatriz horrível. Alexander começou a lhe atribuir um trabalho simples, e enquanto isso, ele mesmo começou a selecionar especialistas que pudessem esclarecer o passado do pai da menina. Ele ainda não tinha permissão para ver Catherine, pois acreditava que agora só assustaria a criança, e ele próprio se sentiria desconfortável. A propósito, a criança, como se sentisse que tudo estava melhorando, acalmou-se e tornou-se obediente, não caprichosa. Ela tinha apenas 6 anos de idade. Mas Catherine já era mais inteligente do que sua idade. Ela poderia até saber algo do que estava acontecendo. Mas ninguém poderia dizer com certeza. O banqueiro pulou todas as clínicas, reuniu os melhores especialistas, que começaram a elaborar um plano de tratamento. Ele imediatamente ofereceu a Vitor essa oportunidade. Ele hesitou por um momento, mas finalmente aceitou, temendo perder o favor de um rico patrono das artes. Então, agora vou colocá-lo em transe hipnótico, disse o médico, olhando Vitor nos olhos. Você acha que isso vai funcionar? Perguntou o homem com certa hesitação. É claro que eu venho tratando esse tipo de distúrbio há anos. Não acho que vou sucumbir a esses truques, respondeu ele com confiança. Uma vez, Vitor se sentiu mais pesado contra sua vontade, e a voz monótona do médico começou a afundá-lo no esquecimento. Alexander ficou ao lado dele o tempo todo, observando o procedimento através do vidro de um escritório próximo. Ele contratou os melhores especialistas, que trabalharam incansavelmente no retorno da memória, literalmente peça por peça, tentando recompor a antiga personalidade do cirurgião. E agora, finalmente, o trabalho árduo havia valido a pena. Os médicos lhe garantiram que aquele era o melhor momento para uma sessão de hipnoterapia. Diga-me, qual é o seu nome? Disse o médico, dirigindo-se ao paciente. Não me lembro, respondeu o cirurgião, em transe. Olhe para dentro de si mesmo, relaxe. A resposta está sempre lá, em algum lugar. Então, qual é o seu nome? Vitor, o banqueiro, deu um suspiro de alívio. Parece que todos esses procedimentos não foram em vão. Isso é ótimo. Vitor, conte-nos o que aconteceu com você há 1 ano. O cirurgião estremeceu. Sua mão se contorceu para esfregar a cicatriz, mas seus músculos estavam relaxados demais sem seu sonho hipotético. Max me encontrou na entrada. Ele queria se desculpar. Depois me colocou no carro. Ele estava muito nervoso. Não gostei de seu comportamento. Eu queria sair, mas ele colocou um pano em meu rosto. Voltei a mim no ferro velho. E ele tirou uma chave de roda do porta-malas. Então ele me bateu. E então? Alexander cerrou os punhos, sentindo a raiva ferver dentro dele. Finalmente, tudo se encaixou. O cirurgião não havia desaparecido. Ele havia sido sequestrado por seu filho rebelde. Apenas para impedir que seu esquema de venda de dívidas viesse à tona. Ele até conseguiu um pouco de cloro em algum lugar. O garoto é um tolo. A coisa mais estúpida que Max já fez. Afinal de contas, ele chegou tarde demais. A verdade sobre o golpe já havia sido revelada naquela época. Mas o maior pirralho ainda decidiu limpar as pontas soltas. E ele mesmo atacou sem intermediários. Ainda bem que o pirralho não calculou sua força.
Então ele se assustou com o sangue e não acabou com a vítima. O golpe tirou a memória de Vitor. E então os gentis moradores do Ferro Velho o ajudaram a se recuperar. Que pena para você. Seu único filho acabou se tornando um idiota. Você também não era nenhum anjo quando jovem. Mas a maçã caiu muito longe da árvore. Luca se aproximou dela e disse: "A maçã não é minha", suspirou o banqueiro. O enteado levou a família junto com a esposa. Ele pensou que seria um homem. O que acontece agora? Não se culpe. A permissividade geralmente resulta. Mas quem lhe deu essa permissividade? Alexander suspirou. Tudo bem, ele devolveu sua filha ao pai, ele a redimiu. Ajude-a a se lembrar completamente de si mesma. Não, a redenção ainda está muito longe. Mas já é um começo. Depois de uma sessão de hipnose bem-sucedida, Vitor começou lentamente a se lembrar de sua vida. Alguns dias depois, ele pediu para ver Catherine e pediu desculpas à filha por seu longo desaparecimento. A menina não disse nada, apenas abraçou o pai, apoiando-se em seu ombro. Vitor não queria retaliação. Ele só queria se reunir com sua família. Mas Alexander tinha uma opinião diferente. O cirurgião não precisava saber toda a verdade. O banqueiro, sem perguntar a ninguém, entregou todo o material às autoridades competentes, não apenas sobre a tentativa de assassinato, mas também sobre outras maquinações do jovem vigarista. Logo Max foi a julgamento, acreditando sinceramente que seu pai o estava tratando injustamente. Depois de um tempo, Vitor e sua filha se mudaram para seu próprio apartamento. Apesar dos apelos de Alexander, o cirurgião não queria se tornar muito dependente do sogro estranhamente condenado. Além disso, o homem não havia se esquecido de Angela. E, imediatamente após a mudança, ele a convidou para ir à sua casa. Ela se mostrou muito simpática. Rapidamente se deu bem com Catherine e se tornou sua melhor amiga. O mais estranho de toda essa situação ainda era a amizade de Luke e do banqueiro. Ambos consideravam a garota como sua verdadeira neta e cuidavam dela, apoiando a jovem família, dificilmente aceitando a ideia de parentesco com Alexander. Vitor ainda não sabia o que sentia por Luca. O ex-presidiário era um pouco intimidador, mas, no geral, ele se mostrou um bom homem com um destino difícil. "Então, você vai me convidar para o casamento?", perguntou o cirurgião Alexander uma noite. "Como você sabe?", questionou Vitor com espanto. "Tenho olhos e ouvidos em toda a cidade", sorriu o banqueiro. "Então foi você quem ajudou na adoção da criança?" Alexander não respondeu, apenas olhou benignamente pela janela, atrás da qual choviam folhas douradas. "Obrigado", murmurou Vitor em voz baixa. "Não poderíamos ter feito isso tão rapidamente por conta própria." "Angela está grávida", esclareceu o banqueiro, sorrindo maliciosamente. "Às vezes eu me pergunto como você perdeu um ano inteiro", suspirou o cirurgião. "Chame Frank de padrinho e será um prazer. Ele não tem filhos." "Então Catherine e seu filho mais novo serão como uma parede de pedra?" "Não duvido disso. É claro que era isso que queríamos. Decidimos há muito tempo, porque isso também nos ajudou. Venha para o casamento, é claro. Somos uma família. Vocês são as únicas pessoas que podemos convidar. Não precisamos de mais ninguém", Alexander sorriu. Os jovens ainda não sabiam que celebrações luxuosas ele havia preparado para eles como uma surpresa. Que banquete modesto no apartamento. O melhor restaurante da cidade já estava a todo vapor preparando as festividades. "Vovô!" Catherine exclamou alegremente, correndo para a cozinha. "Olá, minha alegria!" Alexander sorriu, pegando sua neta nos braços. "Você vem passear conosco hoje ou vai trabalhar de novo?" A garotinha perguntou. "Já chega. Você já trabalhou, é hora de ficar com sua família na velhice. Para que serve todo esse dinheiro se você não tem com quem gastá-lo?" "Cuidado, não me estrague", disse Vitor enfaticamente. "Não se preocupe, eu não cometo o mesmo erro duas vezes", Alexander retribuiu o gesto. Ao som de vozes, Angela chegou.
Ela sorriu gentilmente ao ver o banqueiro, ainda um pouco tímida, sem saber como o homem rico reagiria ao fato de sua filha ter sido substituída por outra após sua morte. Mas o homem se esforçou para mostrar que estava tudo bem, desde que a neta estivesse feliz. Mas Angela e Catherine não queriam o coração uma da outra sem isso. É muito bom que você tenha vindo. Deixe-me lhe oferecer um chá, disse ela. Obrigada. Minha filha já está cuidando do velho. Alexander sorriu de volta, finalmente eliminando a tensão. Victor suspirou feliz, olhando para sua família. Depois do que eles passaram, noites como essa pareciam especialmente preciosas, preenchendo a vida com conforto e calor inefáveis. Se você gostou da história, aguardo seu apoio com o botão ou polegar para cima. É apenas um clique para você, mas é extremamente importante para mim. Agradeço desde já e até breve. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.